pessoal, tudo bom com vocês? Professor Tiago Luque na área e hoje nós vamos estudar Iluminismo, um assunto extremamente importante para você entender as transformações econômicas, políticas, sociais, culturais que aconteceram lá a partir do século XVIII, lá pela Idade Moderna e que vão explicar muito rolê, muita treta, inclusive a Idade Contemporânea, pode crer? Só que se liga nessa parada aqui, ó. É um assunto que eu vou dividir em duas aulas, em duas partes, né? Dois vídeos, eventualmente. Uma para explicar conceito, assuntos relacionados ao que é, como é e por que foi desse conteúdo. E uma parte que é mais complicadinha, mais tensa, que é aquela treta dos filósofos, dos pensadores do iluminismo, que para você que é estudante, é meio decoreba. Você vai ter que saber o pensamento-chave, a base do pensamento de algum daqueles filósofos. É claro que eu vou dar uma mastigada, uma resumida, mas é importante você ter que ter uma noção de quem pensou o que no rolê do iluminismo, pode crer? Então, vem contigo aqui para a lousa para entender a chave da questão. Segue aí. Tá aí. Iluminismo. Qual é o conceito? Para você pegar, para você já lacar naquela questão, naquela prova, hein? Foi um movimento filosófico, político, econômico, social e até religioso iniciado na Europa do século XVIII. Né? O século XVIII, meu povo, ele é conhecido como o século das luzes ou século da ilustração. Que é isso, professor? Luz. A palavra luz, nesse contexto aqui, ele se refere à luz do saber, à luz da ciência, à luz da razão, né? Tá ligado nos filmes, nos desenhos animados, quando uma pessoa tem uma ideia e aparece uma luz sobre ela? Ou então quando você tem uma dúvida e pede um esclarecimento? Então, essas palavras, luz, esclarecimento, ilustração, ela é, na verdade, uma metáfora para a razão, para o conhecimento, para aquilo que é verdade, né? O século XVIII, ele é o desencadear do contexto das revoluções científicas lá do século XVI. Você tem que se lembrar que durante o contexto do renascimento cultural, que inicia no século XV e tem o auge no século XVI, acontece também o pensamento científico nascendo ali, o heliocentrismo, o racionalismo. Então, todo aquele germinar do conhecimento científico do iluminismo, do Renascimento, ele tem agora como desencadear, como ápice, o século XVIII, o século das luzes, tá ok? Bom, qual é a principal influência? A principal influência desse movimento iluminista está nas revoluções burguesas, porque você vai começar a estudar, você já deve ter estudado a Revolução Inglesa, por exemplo, que está no contexto do iluminismo, depois você vai estudar a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, o movimento separatista do Brasil, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana. Todos esses movimentos estão no contexto do iluminismo, que são revoluções burguesas. A burguesia precisava questionar aquela coisa do poder do rei, o poder absolutista, aquele poder explicado por Deus. Isso não tem muita razão científica de ser. Então, esse pensamento científico ele vai desencadear as revoluções burguesas e o processo de emancipação das colônias, como eu já citei no caso das 13 colônias inglesas dos Estados Unidos. Né? Então, essa é a principal influência, né, política, inclusive, do iluminismo. Tem mais coisas que nós vamos citar. E, por último, a base do pensamento iluminista é, obviamente, ciência, razão ou racionalismo. Então, vamos lá, recapitulando, é um movimento filosófico com base na razão que vai desencadear várias transformações políticas, econômicas e sociais. Tudo isso em pleno século XVIII, o famoso século das luzes, o século da ilustração, como eu já disse para vocês, né? Seguindo aí, galera, olha só, as principais transformações, os principais impactos do iluminismo para a sociedade, para a economia e para a política, para tudo outro, né? Vamos lá. Começando aí pelo impacto na religião. Se o movimento iluminista é um movimento com base no racionalismo, é óbvio que ele vai se contrapor ao pensamento misticismo religioso que domina a sociedade desde a Idade Média, né? Então, seguindo aí na mesma linha do Renascimento, né, o anticlericalismo, ou seja, o anti-religião que você tem aí. Agora, é importante lembrar um detalhe, galera. Nem todo pensador iluminista, nem todo iluminista, ele era necessariamente ateu, né? Nós podemos também considerar que havia um movimento religioso iluminista, conhecido como positivismo, que buscava a divindade na ciência. Né? O movimento iluminista, o movimento positivista, é, na verdade, a expressão religiosa do iluminismo.
Mas o fato é que o positivismo colocava o saber científico como uma divindade, e não esse Deus tradicional cristão que você tem aí no mundo ocidental. Beleza? Na política, eles eram pelo fim do absolutismo, ou seja, eles defendem um governo constitucional baseado na soberania popular. É aquela velha ideia de que o cidadão é diferente do súdito. O que isso quer dizer, professor? Durante a política do início do final da Idade Média e da Idade Moderna, é baseada no absolutismo, ou seja, todas as coisas pertencem ao rei, ou seja, o rei centraliza todos os poderes nas suas mãos. Ele é a medida de todas as coisas. Ele é o cara que cunha moedas, que decide as leis e que julga elas. Ou seja, isso já baseado no direito divino dos reis, inclusive, né? O direito divino. Ou seja, mais uma vez se choca com o pensamento racional. Por quê? Se o rei ele governa a sociedade, é o cidadão que deve determinar o governo e não diferente. Sacou a ideia? Por isso que na política ele é pelo fim do absolutismo, pelo início dos governos constitucionais, pelas democracias modernas, tá ok? Bom, na sociedade, continuou na mesma linha política, a sociedade eles contestam, eles combatem a noção de privilégio de classe, né? A sociedade que existia no antigo regime, no absolutismo, era uma sociedade estamental, baseada no nascimento. Ou seja, o cara nasce na classe nobre, nasce no extrato da nobreza, ele vai ser nobre a vida inteira. O cara nasce como servo, na servidão, ele vai ser um servo. E o iluminismo ele vai questionar isso. Eles defendem os princípios da meritocracia. O que isso quer dizer, professor? Vamos dar um exemplo aqui no comando do exército. Durante a sociedade estamental, o nobre ele já entra como um cargo de comando no exército, mesmo que ele não tenha habilidade militar nenhuma. Já numa noção de meritocracia dessa sociedade moderna, nessa sociedade iluminista, os cargos e as patentes do exército são determinadas pelo mérito de cada cidadão, de cada combatente, ou seja, ele vai alcançar o cargo de comando no exército ou de qualquer outro, seja um funcionário público, seja de qualquer outra área, ou seja, a sociedade iluminista, ela combate a sociedade de privilégios, de classe da nobreza. E também na economia, uma das transformações mais significativas da economia é justamente o liberalismo econômico, que vai combater, que vai se contrapor à noção econômica do mercantilismo, que você tem que se lembrar o que é o mercantilismo lá que você estudou no absolutismo. Todas as regras da economia estão sob a influência direta do monarca, do rei. E isso aí acaba tendo o Estado intervindo em todas as regras da economia. O liberalismo ele vem justamente na contramão, ele vem pela não intervenção do Estado na economia, é o famoso liberalismo econômico, aquilo que você conhece hoje com o termo de capitalismo, né? A economia tem suas autorregulações, né? A propósito, eu vou explicar melhor sobre o capitalismo, sobre o liberalismo, os ideais liberalistas do iluminismo, na próxima parte desse vídeo, né? Aqui nós temos um termo, uma expressão famosinha, uma expressão que eu vou ter que exercitar o meu francês para falar agora, né? Que é o laissez-faire, laissez-aller, laissez-passer, que significa, isso é francês, né? Tem que fazer biquinho para falar. Vamos lá. Que significa deixe fazer, deixe ir, deixe passar. O mundo tem regras próprias, não precisa de ninguém intervindo nas questões naturais, né? Isso é um pensamento do liberalismo que veio com o iluminismo. Bom, uma importante ferramenta do movimento iluminista foi justamente a enciclopédia, né? Um movimento chamado como enciclopedismo, né? O que é basicamente uma enciclopédia? É uma obra literária, na verdade é um conjunto de livros, né, composto por 35 volumes, que buscava reunir nesse conjunto de livros todo o conhecimento científico, conhecimento humano existente, ou seja, conhecimento racional. É basicamente um index, basicamente um dicionário de conhecimento. Aqui no Brasil, quem é das antigas aí deve se lembrar da enciclopédia Barça, né? Era um conjunto de livros, tanto de livro, que era caríssimo, que ou você era muito rico para ter, ou você tinha que ir nas bibliotecas públicas para fazer pesquisa escolar, já que não tinha o Google para você pesquisar os seus trabalhos. Você ia lá, eu vou fazer uma pesquisa sobre revoluções, sobre burguesia. Aí vai lá no livro, correspondente à letra B, puxa o livro, acha a palavra burguesia e tem lá o conceito de burguesia. Essa enciclopédia, esse conjunto de livros foi inventado, foi organizado, foi iniciado pelos pensadores Denis Diderot, só
francês, e Jean d'Alembert. Esses dois pensadores, o Denis Diderot e o Jean d'Alembert, são os caras que vão organizar, que vão ficar notabilizados por organizar a enciclopédia. E claro que essa enciclopédia ela tem a participação de vários pensadores famosos, que nós vamos tratar no próximo vídeo, como Voltaire, Montesquieu, Rousseau e muitos outros, né? Cada um desses vão ser responsável por um tópico, um tema dessa enciclopédia. Eles são colaboradores nessa produção, né? O objetivo número 1 da enciclopédia é justamente disseminar, reunir e disseminar todo o conhecimento ocidental existente na época, né? Ela, inclusive a enciclopédia britânica, a última que ainda era impressa em material, em papel, ela foi impressa até o século XX, já o século XXI, né? Ela deixou de ser impressa agora faz pouco tempo, justamente porque a internet sobrepôs a necessidade de ficar imprimindo papel aí para esses livros, essas coisas. Mas a enciclopédia, ela é extremamente importante, que foi através dela que o conhecimento iluminista sai da Europa e se espalha pelo mundo inteiro, como se fosse uma pereba gigante, assim, que vai mudar a história, né? Seguindo aqui, na economia, nós temos o iluminismo caracterizado pelo liberalismo econômico. Vamos lá, vamos entender o que é o liberalismo econômico. Primeiro, você tem que entender que ele é parte do pensamento fisiocrata, que já existia na Europa, também junto é um pensamento iluminista também, pensado lá principalmente pelos franceses, François Quesnot, Robert Turgot, que eles vão pensar o seguinte: primeiro, eles vão criticar a intervenção do Estado na economia, que é o mercantilismo. Para os fisiocratas, o Estado não deve intervir na economia, e a riqueza ela é produzida pela terra e pela agricultura. É aquela ideia do agro é pop, né? O agro é tech, o agro é tudo. Ou seja, a única fonte de riqueza é a agricultura, é a posse da terra. Então, esse é o pensamento fisiocrata. Desse pensamento acaba influenciando o economista escocês Adam Smith, né? É um filósofo que vai escrever a sua obra A Riqueza das Nações, defendendo o fim da intervenção do Estado na economia, obviamente. Dessa forma, o mercado, sem intervenção do Estado, né, o Smith vai dizer que ele vai ser orientado pela lei da oferta e da procura. É o conceito de mão invisível, a mão que regula a economia sem intervenção de ninguém, ou seja, a própria concorrência, a lei da oferta e da procura. Ao mesmo tempo, em lugar dos metais preciosos que defendiam o mercantilismo como forma de acumulação de riqueza, o Adam Smith vai dizer que é o trabalho e o comércio o trabalho associado ao capital, à circulação de mercadoria, ao comércio, que passa a ser visto como fonte de riqueza das nações, né? O trabalho aliado ao capital são as principais fontes geradoras de riqueza, não necessariamente a terra, não necessariamente a acumulação de metais preciosos, né? Assim, dessa forma, Adam Smith critica veementemente o sistema mercantilista e de quebra também o pensamento fisiocrata. É como se ele fosse uma ruptura do pensamento mercantilista e fisiocrata, que já criticava o mercantilismo fisiocrata, né? Então, esse pensamento liberal, ele é o espírito do pensamento capitalista, né? O Estado não intervindo na economia, a concorrência, ou seja, a mão invisível ditando as regras do mercado. Então, o liberalismo ele é a essência do pensamento capitalista, moderno, inclusive, né? O Estado não intervindo na economia, a concorrência ditando as regras do mercado, o que nós chamamos, que Adam Smith chama de mão invisível, né? Um conceito importante para você saber, e o trabalho aliado ao capital, a circulação de mercadorias e serviços que vão determinar a riqueza das nações e não mais a acumulação de metais preciosos, né? Esse é um assunto importante para você entender tanto o capitalismo moderno como o liberalismo do período iluminista. Outro conceito importante desse assunto é o conceito de déspotas esclarecidos, né? O que são os déspotas esclarecidos? A palavra déspota se refere aos governantes absolutistas que vão promover reformas em seus reinados inspirados pelos ideais iluministas. Ou seja, sem perder o poder absoluto, alguns reis vão transformar nos seus reinados, vão trazer para os seus reinados princípios iluministas, seja no sistema de educação pública e gratuita para todo mundo, diminuição da interferência da religião nas questões políticas, adoção de algumas constituições para determinar algumas regras da sociedade, enfim, várias medidas, o próprio liberalismo econômico, né, para trazer desenvolvimento para a burguesia também,
várias medidas que vão transformar esses déspotas, esses reis absolutistas, em déspotas esclarecidos. Os principais nomes dos déspotas esclarecidos que nós podemos citar é justamente o rei Frederico II da Prússia, a rainha Catarina II da Rússia, Dom José II da Áustria e aqui para nós, para a história brasileira, o Marquês de Pombal, que ele era ministro do rei Dom José de Portugal, que vai promover em seu reinado, por volta de 1777, várias reformas que vão impactar diretamente na vida da colônia portuguesa, que era o Brasil, né? E por fim, nessa primeira parte do vídeo, nós vamos falar sobre as luzes na educação. Que eu sei que tem muito aluno que gosta, quem foi que inventou esse negócio de estudar, a escola, eu queria matar o cara que inventou a escola. Vamos falar justamente disso, que essa ideia de educação laica, obrigatória e gratuita e baseada no ensino científico é justamente uma herança iluminista. O que eu quero dizer com isso? Porque foi no momento em que os reis, alguns déspotas esclarecidos, alguns pensadores iluministas começaram a pensar na formação do cidadão, ou seja, em outras palavras, esses pensadores vão buscar o quê? O que é o cidadão que eu preciso? Qual é o tipo de cidadão que eu preciso? Eu não preciso necessariamente de um súdito ou um fiel religioso. Eu preciso de um modelo de cidadão para o meu país. E aí institui-se um sistema educacional nas mãos do Estado, ou seja, laico, sem interferência da religião, que deveria ser obrigatório e gratuito para todas as pessoas. E claro que eu estou falando de uma sociedade do século XVIII, XIX. Então, quando eu falo cidadão, eu falo dos homens, tá? Dos meninos ainda. Não estou me referindo à inclusão das meninas no sistema educacional. E, por último, baseado no ensino científico, no ensino racional, no ensino baseado nas ciências, né? Essa é uma grande transformação da sociedade também do iluminismo, só que nós temos que botar um pezinho no freio e entender que essa educação iluminista também era dividida em segmentos. Havia uma educação pública, gratuita, laica e científica focada para as classes trabalhadoras, que vão transformar o cidadão num operário do sistema, e também uma educação para as classes dominantes, para os ricos. De modo geral, nós temos que lembrar que a elite rica sempre teve um sistema específico de educação, sempre tiveram tutores que vão ensiná-los, que vão educá-los, alfabetizá-los, de modo a se manter aí como dominantes, como classe dominante da sociedade. O que teve aqui, na verdade, foi a institucionalização da educação por parte do Estado, beleza? Uma educação baseada aí, tutelada pelo próprio governo iluminista. Meu povo, é isso aí. A primeira parte do vídeo foi essa, foi o conceitão básico do iluminismo. E a próxima fase, a próxima parte do vídeo vai ser justamente os principais filósofos e os seus pensamentos iluministas. Então fica até lá, até a próxima. Beijo!